Nós vamos conversar hoje sobre segurança em Cristo. Romanos capítulo 8 é um texto da Bíblia bem conhecido e que fala muito da nossa segurança. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, abra sua Bíblia, Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Diz assim o livro de Deus: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Repitam comigo o final do 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, esse texto da Bíblia tem uma ideia bem jurídica. E aqui o apóstolo Paulo fala que Deus está ao nosso favor. Começa lá, clica para mim, por favor. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é a seguinte. Eu tentei desenhar rapidamente aqui só a questão de como seria um tribunal de júri. Normalmente numa sala de tribunal de júri, lá tem o juiz. Aqui fica o juiz. Aqui fica a promotoria, o promotor de justiça, o Ministério Público que faz a acusação. O Ministério Público é muito importante porque ele quer proteger, garantir a segurança da sociedade. Então ele faz a acusação dos réus. Aqui está a defesa, os advogados de defesa, e aqui estou eu e você. Tem alguém por acaso aqui sem pecado? Então está todo mundo aqui, minha gente. Nós somos Deus é o justo juiz, diga amém. Amém. A acusação, a promotoria é o diabo. O diabo é o nosso acusador. E o nosso advogado de defesa é Jesus Cristo. Amém? Então aqui vai ter talvez o júri, talvez aqui o auditório. Agora é muito interessante. Deixa eu fazer uma perguntinha. Seja honesto. Nós somos réus, não somos? Mas muitas vezes nós damos uma voltinha por aqui. Você já ficou acusando pessoas? Você já ficou julgando pessoas? E você já ficou defendendo pessoas? É interessante, né? Nós temos uma facilidade, quando alguém peca, alguém faz alguma coisa errada, a gente pula daqui de réu para juiz. Precisa ser condenado, precisa ser expulso, precisa ser excluído. A gente vira juiz rapidinho. Começa a acusar.
E às vezes nós defendemos. E sabendo que nenhum de nós precisa, que já temos um advogado bom, que não falha, que é Jesus. Amém? Então vamos ver o que diz esse texto. Primeiro, que Deus está a nosso favor. Leiam comigo, por favor, o verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia aqui, sabe qual é, gente? Deus está a nosso favor. A Bíblia diz que Deus é amor e Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele está realmente de olho em nós, e se Ele é por nós, quem é que será contra nós? Lembro que quando eu era criança na escola dominical, o professor leu esse verso: se Deus é por nós, quem será contra nós? E um garotinho levantou e falou: o diabo. Legal, né? E realmente, se Deus é por nós, quem vai se levantar contra nós? Irmãos, o problema é que nós às vezes não entendemos a profundidade da salvação que nós temos em Cristo. Irmãos, quando Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado, aconteceu algo extraordinário ali. Naquela hora que ele disse: está consumado, ele disse: eu fiz tudo o que era para ser feito para o resgate de toda a humanidade e a recuperação do universo. Gente, foi algo profundo a morte de Cristo na cruz. Mas o problema é que a gente, por falta talvez de estudar a Bíblia, não entende muito a profundidade disso. Mas hoje nós vamos tentar conhecer um pouquinho mais sobre isso. Deus preparou aquele sacrifício, Ele mesmo se fez homem em Cristo e morreu ali na cruz, levando a nossa condenação. Toca em frente. Paulo faz algumas perguntas aqui muito importantes. A primeira pergunta é essa: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa é a resposta. Por isso que é um texto jurídico. Se você é advogado ou juiz, ou se você é promotor público, você entende profundamente esse texto aqui. Você vai entender isso. Quem tentará, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E aqui diz: é o próprio Deus quem os justifica. A ideia aqui é que Deus é amor. E Deus não quer que ninguém se perca. E Deus está vendo a situação de miséria, de pecado da humanidade. E Ele preparou o sacrifício de Cristo exatamente para tirar a humanidade dessa miséria. E principalmente para nos livrar de uma condenação eterna. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. E a mesma Bíblia diz que Deus é justo. Agora, é muito complicado você colocar na mesma mente, no mesmo caráter, amor e justiça. É difícil. Porque o amor exige uma absolvição. O amor passa a mão, o amor passa por cima. Mas a justiça, não, ela exige a condenação. Agora olha a situação de Deus. Deus é amor. A humanidade toda está no maligno, está em trevas, está na mão do diabo, está no pecado. Deus é amor, Ele quer resgatar essa humanidade. Mas Ele é justo. O caráter justo de Deus exige a condenação de toda a humanidade. Agora, como é que Deus vai fazer? Alguém disse que Deus é brasileiro. E o brasileiro dá um jeitinho em tudo. É impressionante como o brasileiro dá um jeitinho em tudo. Eu fico impressionado, gente. Então, suponhamos que Deus fosse brasileiro. E ele olhasse aqui o pastor Edson Queiroz.
E Deus é brasileiro, ele olha o Edson Queiroz e ele fala, sujeito ruinzinho, hein? Primeiro que já nasceu em pecado. Uau! Ele é tão ruim que já nasceu em pecado. E aí suponhamos que Deus tem uma listinha lá. Aí começa. Com 5 anos ele fez isso. Com 6 anos isso. 7 anos isso. Vai. Aí Deus olha e fala, olha, quer saber? Ele merece condenação, mas eu sou amor, Deus diz. Eu sou brasileiro. Então eu vou esconder o Edson da Polícia Federal. Eu vou passar o Edson aqui por debaixo do pano e vou salvar o Edson. Eu pergunto, ele seria justo? Não. Ele seria amor, mas não seria justiça. Mas agora, olha do outro lado. Suponhamos que Deus pegasse a lista e falasse, primeiro que já nasceu em pecado, então já está tudo condenado. Então o Edson vai para o inferno mesmo, vai passar uma eternidade lá sofrendo. Eu pergunto, ele seria justo? Ele seria amor? Ele não seria amor. Então o único jeito de Deus ser amor e justo seria Ele mesmo, o próprio Deus, vindo a esse mundo e pagando na cruz, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Deixa eu dizer uma palavra aqui para você. Os muçulmanos, os testemunhas de Jeová, os judeus, não aceitam que Jesus é filho de Deus, que Jesus é Deus, porque eles têm uma mentalidade de que é impossível o Deus eterno se tornar homem. Agora, quando você tem olhos espirituais, você fala, Deus é tão poderosão que para ele não tem nenhum problema se tornar homem. É interessante, né? Quando você entende Deus. E por outro lado, você vai encontrar alguns versos na Bíblia, deixa eu aproveitar para te dizer isso aqui. Quando você encontrar alguns versos na Bíblia que dá a impressão que Jesus é inferior a Deus, por exemplo, quando ele diz assim, eu faço tudo o que o Pai manda. Você lê aquele texto e fala, peraí, então Jesus não é Deus. Interessante, né? Ou quando ele vai orar ao Pai, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Dá a impressão que ele não é Deus. Mas se você entende a doutrina, acontece que o Senhor Jesus, que é Deus, admitiu por um período de tempo as limitações da humanidade para nos salvar. Tanto é que ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, eu sou Deus. E os milagres que ele fez, a própria morte e ressurreição dele, é impressionante, ele é Deus e ponto final. Então aprenda, toda vez que você lê algum texto que dá a impressão, você fala, não, isso foi só, aqui está falando da humanidade de Cristo. Por isso que a Bíblia chama, quando você lê na Bíblia, o Filho do Homem. Filho do Homem se refere exatamente a essa encarnação de Deus para vir nos salvar. Então Deus preparou esse sacrifício em Cristo. Agora, esse texto aqui está perguntando, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem será o ministério público? Quem será o promotor de justiça? E infelizmente o promotor de justiça na Bíblia é o bandido mais injusto chamado diabo. Olha o próximo texto, Apocalipse capítulo 12. Olha o promotor de justiça aqui. Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E olha agora, pois foi lançado fora quem? Um dos nomes do diabo é o acusador. O acusador dos nossos irmãos, que os acusa
diante de nosso Deus, quer dizer, o acusador está diante do juiz, que hora? Esse promotor não tem descanso, não tem folga, é persistente, dia e noite, ele está lá diante de Deus. E eu fico imaginando, ele está lá falando, Deus, assim, deixa eu dar uma outra palavra aqui. Você deve estar falando, pastor Edson, como é que o diabo chega na presença de Deus? Qual o problema? O problema é mais do diabo do que de Deus, gente. Deus é luz, diga amém. Quem está ali se embananando é o diabo. Mas ele vai lá. Ele vai lá e fala, Deus, ô Deus, o senhor conhece o Edson Queiroz? Ele agora é pastor. Eu lembrei que uma vez, eu normalmente não vou, quando alguém me chama para expulsar demônio, eu não vou. Mas uma vez eu senti que de Deus, fiquei com dó, eu fui lá. Quando eu entrei na porta assim da casa, o diabo falou, esse pastorzinho de Araque. Você nem sabe o que é de Araque, né? É que naquela época o de Araque era esse pastorzinho michuruco. O diabo olhou e falou, esse pastorzinho de Araque. E eu fico imaginando que ele está lá agora diante de Deus, dizendo, oh, Deus, esse pastorzinho de Araque lá, me acusando. Diz a Bíblia que ele está lá dia e noite. Está acusando. E é interessante, ele está acusando com razão. Com razão. Ele tem lá anotado na listinha dele algumas coisas. E é interessante, a lista de Deus é maior que a do diabo. Porque Deus sabe de muito mais coisa que eu fiz que o diabo não sabe. Tem coisa que eu fiz escondida que só Deus sabe. Está surpreso aí? É. Então, o diabo vai lá. Deus, o Edson nasceu em pecado. Pá. Aí Deus fala, deixa eu checar na minha lista aqui. Aí Deus pega a lista dele e fala, o acusador, o promotor, tem mais coisa contra esse réu. Esse réu precisa de mais condenação. Ele fez mais isso. Olha, com tantos anos ele fez isso, com tantos anos ele fez isso, com tantos anos aquilo, com tantos aquilo outro. Falou, epa! Mas com tantos anos, ele se arrependeu. Ele aceitou o meu filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele foi justificado de tudo. Deixa eu rasgar esse papel aqui, aleluia. E o diabo, o acusador, sai derrotado. Olha o que diz o verso 11. Ele, volta no 10, senão tu não vai entender que é a continuidade. Então ouvi uma voz forte dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Agora o verso 11, eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida, aleluia. Nós já vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro. Então na hora da acusação, nós temos a justificação. Irmão, sabe qual é a ideia? Quando você é justificado, a palavra, você fez jus. E deixa eu dizer uma coisinha muito importante aqui, irmãos. Quando eu sou justificado, é pelo que Cristo fez na cruz, e não pelo que eu faço. Presta atenção, nós brasileiros temos uma dificuldade tremenda de entender isso. Se eu faço qualquer coisa para ser salvo, eu estou ajudando na minha salvação. Agora, gente, Deus é tão inteligente e poderoso que Ele não quer nenhum cisquinho da minha ajuda. Ele quer fazer uma salvação completa
para que toda a glória seja dele. Eu não posso fazer nada para ser salvo, a não ser crer que ele fez a obra lá na cruz e me entregar para ele. Mas nós temos mania de querer fazer alguma coisinha em troca. Irmãos, é impressionante o toma lá da cá. Você está vendo lá no congresso, o toma lá da cá. Eu dou isso, ganho aquilo, dou isso, ganho aquilo. A nossa própria palavra de gratidão em português chama obrigado. O que quer dizer a palavra obrigado? Você me faz um favor. Quando eu te digo muito obrigado, sabe o que eu estou te dizendo? Porque você me fez esse favor, eu me sinto obrigado a fazer um favor para você. Nós temos essa tendência de querer fazer algo em troca. E tem muita gente que não entende quando eu falo, você não tem que fazer nada. O texto que nós lemos diz, ele vai nos dar de graça todas as coisas, para que toda a glória seja dele. Então, se você for em alguma igreja que diz, olha, Cristo pagou na cruz, mas, cuidado com o mas, hein? Mas se você não fizer isso, e isso, e isso, irmão, se eu fizer isso, isso e isso, e for para o céu, Cristo não precisava ter morrido na cruz. Não temos que fazer absolutamente nada. Mas tem igreja por aí, começa o quê? Você fala, eu quero ser um seguidor de Cristo. Então vem cá, deixa eu te dar a lista. Não pode beber, não pode fumar, não pode. Quem disse que não? Faz um montão de listinha. Tem que guardar o sábado. Tem que jejuar 3 vezes, tem que orar 5 vezes por semana, tem que orar com o joelho no chão, tem que orar olhando não sei para onde, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Gente, isso é falta de entendimento da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos justificados única e exclusivamente pela fé em Cristo, para que toda a glória seja de Deus. Então, na hora da acusação, a hora que o inimigo vai lá e começa a acusar isso, Deus fala, já está justificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Toca em frente. Na hora da condenação, então veja bem, na hora da acusação, quem é o agente é o diabo. Mas olha agora, no julgamento, no juízo de Deus, na hora da condenação, aqui entra o próprio Deus. O caráter justo de Deus é que exige condenação. Irmãos, e se olhar biblicamente, toda a humanidade já está condenada. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, diz a Bíblia. Toda a humanidade está condenada. Por quê? Por causa do justo juiz. Deus é justo, ele diz na carta aos Hebreus que toda transgressão tem que receber a justa retribuição. Então, aqui a condenação é o próprio Deus, é a própria justiça de Deus. Aqui é quando Deus olha e fala, fez isso, merece condenação. Mas aqui a Bíblia diz que nesta hora, olha o verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e olha a salvação completa, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. O caráter justo de Deus então olha para o Edson Queiroz e fala, olha, é ruinzinho o sujeito mesmo, já nasceu em pecado, aprontou todas, tem que ser condenado. Mas aí o meu advogado, que é teu também, diga amém, o nosso advogado entra em cena e fala, eu tenho uma palavra de defesa, meritíssimo juiz. E aí o juiz vai ouvir, qual é a palavra de defesa que você tem? E aí o teu advogado, sabe o que ele vai falar? Ele vai te complicar. Ele vai falar, olha,
esse réu aí realmente é ruinzinho, ele é digno de uma condenação, mas meritíssimo, eu já paguei por todos os pecados dele. Esse aleluia tinha que ser um pouquinho mais forte, né? Eu ia gritar aleluia! Por isso que a Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O nosso advogado de defesa está também dia e noite à direita do Pai, intercedendo por nós. Diga amém. Ele está lá dizendo: eu já paguei, eu já fiz. E aí Deus olha e fala: é verdade, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Isso aqui, entenda uma coisa, gente, é por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento, está cheio de sacrifício. Mata um bode, mata uma ovelha, mata um boi, mata uma pombinha, qualquer coisinha, vai lá para o templo e aquele derramamento de sangue, e vai consertar, e o sacerdote entra uma vez por ano, pede perdão para Deus. No Antigo Testamento, aquele montão de coisa. Quando você vem para no Novo Testamento, Jesus fez o único sacrifício que agradou o coração de Deus. Ele nos fez aceitáveis diante de Deus, não por nós, mas pelo sangue de Jesus, aleluia. Então, na hora que o próprio caráter justo de Deus pede condenação, nós temos uma grandiosa salvação, estamos justificados. Amém? Se você crê na palavra de Deus, você tem certeza de perdão e salvação, você está preparado para enfrentar aquele dia, você está tranquilo. E outra coisa, ouça bem isso: para quem já aceitou a Cristo, o julgamento já passou. O julgamento já foi há 2000 anos atrás, irmãos. Eu já fui julgado há 2000 anos atrás, porque eu estou em Cristo. Quem está em Cristo? Ontem de manhã, o pastor Shed pregou para os pastores aqui, e ele falou uma coisa muito legal. Sabe o que ele falou? Não é que você é santo, é que você foi revestido de santidade quando você entrou em Cristo. Em Cristo você foi. Amém? Que bem. Obrigado, irmã, que você está gritando glória. Grita mais alto. Essa irmã está entendendo a Bíblia. Glória a Deus. Se eu tivesse sentado aí ouvindo o pastor Edson pregar, eu ia estar pulando aí, aleluia, é isso aí, meu. Eu ia estar dizendo: vai lá, pastor, é isso aí mesmo que você está ensinando. É isso aí. Em Cristo. Irmãos, e Deus faz de uma forma tal, diz a Bíblia, que é para não ter nenhum espaço de orgulho. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de nenhuma obra, para que ninguém se glorie. Sabe qual é a ideia? Porque veja bem, gente, suponhamos que eu falasse assim: bom, eu sou pastor há 40 anos, estou no 40, sou pastor há 40 anos, então eu estou servindo a Deus 40 anos. Então, porque eu sou pastor há 40 anos, eu estou salvo? Não! Eu não estou salvo por ser pastor, eu não estou salvo por ser servo de Deus, eu não estou salvo por ler a Bíblia, eu não estou salvo porque eu oro. Eu estou salvo porque eu estou em Cristo. Só. Então presta atenção, gente, eu não estou falando de igreja. Irmãos, domingo passado eu tive o privilégio de pregar em Teresina, Piauí. Irmãos, 41 graus, ou terra quente.
E o pastor inventou o pastor é uma bênção, ele inventou uma caminhada pela cidade para mostrar o templo novo da igreja, e a caminhada encerrou numa praça, e ele me pôs para pregar ao ar livre, irmãos. Imagina eu pregando no ar livre, com aquele calorzão, eu suava, que era uma beleza, tomei não sei quantas garrafinhas d'água. Foi uma bênção. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi lá em Teresina um catolicismo cultural. Só para você ter uma ideia, diversos católicos estavam participando da marcha. Estavam lá na marcha. Irmãos, teve um café antes dessa marcha, quando eu estava lá tomando café, uma querida irmã, eu a chamo de irmã em Cristo, e ela é católica, hein? Sabe por quê? Eu estou lá no café, ela chegou, pastor, que bênção. Ela falou, gostei demais da tua pregação ontem. Eu falei, ah é, você gostou? Ela falou, é, porque eu sou católica. Eu falei, amém, que bênção. Eu falei, e aí? Ela falou assim para mim, eu nunca vi um padre falar o que você falou. Ela falou, eu nunca vi um padre chegar diante da congregação, igual, acontece que eu dei meu testemunho de salvação, então eu falei do meu podre, né? Então eu falei que eu aprontava na igreja, que eu tomava todas, ficava cantando que eu era hipócrita e tal. Ela falou, nunca vi um padre falar isso. Eu falei, não, tudo bem, mas um dia ele vai falar. E ela, pastor, mas foi legal. Ela falou, olha, eu sou da católica, mas como eu moro 2 casas aqui encostado, eu não saio daqui. Eu falei, ótimo, vem aqui. Eu falei, outra coisa, você vai abrir a tua casa para ter um grupo pequeno, para estudar a Bíblia lá. Ela falou, agora mesmo, pastor. Eu falei, pastor, você está perdendo tempo, pastor. Vai, abre culto na casa da mulher aí. Irmãos, ela foi na marcha com a gente. E na marcha, como ela vai na católica, quando passava na frente do pessoal, o pessoal ficava gritando, ei, o que você está fazendo aí? Ela falou, estou apoiando os crentes. Acontece que no caminho, na caminhada, sabe o que eu fazia? Irmãos, o nordestino eu gosto demais do nordestino. O nordestino é uma joia, sabe por quê? Lá tem coisa que você não tem aqui. O que tinha de gente sentada na calçada, que você não pode sentar na calçada que vão te roubar a cadeira. Lá. Irmãos, e sabe o que eu fazia? Eu ia na frente da marcha, e eu ia cumprimentando a turma. Irmãos, e como esse pessoal como o nordestino é querido, né? Nunca vi na minha vida, eu chegava lá, oi, tudo bem, que Deus te abençoe. Olha, essa aí é a marcha da igreja, sabe onde fica lá a igreja nova? Hoje à noite é a inauguração, aparece lá. Eu acho que eu vou lá. Alguns que eu chamei foram à noite, você precisa ver. Então sabe o que eu percebi? Tem muita gente, e eles são daquele tipo, nasci católico, vou viver católico e vou morrer católico. Uma mulher falou isso para mim lá. Eu falei, como eu gostaria que os membros da minha igreja fossem assim. E dissessem, olha, eu aceitei Jesus, não largo Jesus e vou morrer com Jesus. Como eu gostaria isso. E aí, eu falei para essa mulher, eu falei, não é religião, é Cristo. E eu contei a história de uma querida irmã da nossa igreja. Irmãos, essa irmã veio para a nossa igreja. Eu vou dizer quem é. Deve ter parente dela aqui. Deve ter filhos dela aqui. O Zezinho Gonçalves, a Maria Alice, vieram para a igreja. A mãe deles era líder de um grupo na igreja católica. E eles começaram a falar, mãe, vamos lá na igreja que é legal. E ela, não, porque eu não posso, eu sou católica. Não, mãe, você pode ir sem nenhum compromisso, vai lá. Ouvir a palavra de Deus que é bom. Aí um dia ela veio. E claro, quando acabou o culto, eles, pastor, vem cá, eu quero apresentar a minha mãe. Então fui lá conhecê-la, muito prazer, Deus abençoe, muito bem-vinda. Aí ela falou, pastor, eu vim aqui porque meus filhos falaram, mas eu sou católica, vou viver católica, quero morrer católica. Eu falei para ela, fique firme na igreja católica. E às vezes quando eu falo para alguns, que eu vou evangelizar e fala, eu sou católico, eu falo, você está indo na igreja? Não, só vou em batizado, missa de 7º dia e... Eu falo, se eu fosse o padre, eu ia puxar a tua orelha.
Tá ruim, mau católico. Seja um bom católico. Aí ela falou, mas pastor, eu gostei do que você falou aí. Ela falou assim, como eu dou estudo bíblico lá na igreja católica, ela falou, eu posso vir aqui e anotar? E usar lá? Eu falei, claro, se a senhora quiser eu te dou o esboço do meu sermão. Você me dá, pastor? Dou. Ela falou, então eu quero. Eu falei, fica tranquila, domingo que vem eu vou fazer em papel duplo e eu dou para o Zezinho Gonçalves, ele leva para a senhora. Ela falou, não, eu venho aqui. Eu falei, bem-vindo. Veio. Aí, gente, essa mulher comia o que eu falava, anotava. Aí um dia eu anunciei aqui, vai ter escola bíblica, tem lá o material, a revista. Acabou o culto, ela falou, pastor, que negócio é esse de escola bíblica? Eu falei, a gente tem uma escola aqui que ensina a Bíblia. Ela falou, eu poderia conhecer e saber? Eu falei, peraí, pedi uma revista. Falou, tá aqui a revista, só posso usar lá? Claro. Para colocar a história curta, essa mulher começou a ensinar a Bíblia. O padre expulsou da igreja. Aí ela falou, posso vir aqui? Eu falei, bem-vinda. Eu não prego igreja, eu prego Cristo. Quem morreu na cruz foi Cristo. Olha só, eu sou pastor da primeira igreja batista em Santo André. Igreja batista não te salva em nada. Quem te salva é Cristo. Fique na igreja que você quiser. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, vai haver um dia de juízo final. E se você não estiver justificado em Cristo, você vai ser condenado. Ah, mas Deus é amor. Não se esqueça que Ele é amor, mas Ele é justiça também. Amém? Então, na hora da acusação, na hora que o promotor acusa, temos a justificação. Na hora da condenação, que o juiz olha e fala, merece a condenação, nós temos Jesus Cristo dizendo, mas eu já paguei por ele. E agora, em toda e qualquer situação, quer ver? Nós temos o amor de Deus. Olha o que diz o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Gente, tem gente que pensa que na hora que está na tribulação, que na hora que está nos problemas, que Deus pulou fora, que Deus abandonou. Eu já ouvi isso de quanta gente, muita gente falou para mim, pastor, Deus me largou, Deus me abandonou. E quando é na maior tribulação que Deus está mais presente. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, quem está dizendo aqui é o Paulão da Bíblia, que durante 3 anos aprendeu direto de Cristo. O grande apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar? E ele começa a fazer uma listinha. Primeiro, será a tribulação? Não. A angústia, quando você está lá angustiado, emocionalmente você fala, não estou sentindo nada, o céu está fechado, é céu de bronze, eu falo com Deus, parece que não tem resposta nenhuma, parece que Deus me largou, parece que Deus me abandonou. É nessa hora que Deus está muito mais próximo de você, porque Ele é teu Pai, Ele te ama. Irmãos, qualquer pai, quando vê o filhinho doente, quer ficar em cima, quer ficar do lado, quer cuidar. Tribulação, angústia, perseguição. Irmãos, nós temos dificuldade de entender isso. Por exemplo, há uns meses atrás, os fundamentalistas do Estado Islâmico pegaram 25 cristãos, meus irmãos e seus irmãos, e levaram para uma praia no Iraque para executar esses 25 irmãos. E os executaram. Mataram.
Não passa na sua cabeça a ideia de, peraí, como é que Deus permite isso? Quando passa isso pela nossa cabeça, é falta de Bíblia. Sabe por quê? Deus é soberano ou não é? Deus controla as coisas ou não controla? Deus é amor ou não é? Deus é justo ou não é? Irmãos, o problema é que nós não lemos a Bíblia e nós ficamos olhando a morte, ou a perseguição, ou o sofrimento do nosso ponto de vista. Ninguém gosta do sofrimento, ninguém gosta da morte. Mas sabe o que a Bíblia diz? Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. É diferente, hein? Uau, para Deus é precioso. Então Deus faz algumas coisas que do ponto de vista humano, lógico, não tem lógica. Por exemplo, no livro de Atos tinha um homem usado por Deus, diácono da igreja, cheio do poder do Espírito, chamado Estevão. E esse homem sabia a Bíblia, esse homem pregava o Evangelho, e Deus usava esse Estevão para fazer sinais, milagres, maravilhas, coisas maravilhosas. Deus usando o Estevão, de repente, o pessoal prende o Estevão. E ele vai para um julgamento religioso. E as autoridades de Jerusalém pegam o Estevão. E aí? Faça a sua defesa. E é impressionante como Estevão sabia a Bíblia. Ele começou lá no Gênesis. E vai para os nossos antepassados, no Êxodo. E começa a falar de como veio a coisa até chegar em Cristo. E quando chegou em Cristo, ele falou, e Deus enviou o Messias. Deus se fez homem em Cristo, veio a esse mundo, ele morreu na cruz, ele levou o meu e o seu pecado, mas ele ressuscitou. Quando ele começou a falar de ressurreição, o pessoal falou, ei, pedra nele. E um maluco pegou uma pedra e foi o primeiro a jogar. E aí começa, pedra, pedra. Aí claro, o sujeito começa a levar um montão de pedrada, ele cai de joelho. E quando ele cai de joelho, é muito lindo, ele fala assim, eu estou vendo os céus abertos. E estou vendo o Senhor Jesus, o Filho do Homem, em pé. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. Mas eu creio que Jesus se colocou de pé para receber esse herói. Vejo ele de pé. Aí que veio mais pedra. Blasfêmia. Aí que aumentou a pedraiada nele. E ele fala uma frase linda. Ele fala, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas espera aí, esqueci de fazer um pedido, Senhor. Não lhes imputes este pecado. Uau! Ele estava dizendo, Deus, perdoa esses meus apedrejadores. Coisa linda, gente. Só Deus. Só Deus. Então você vai falar, se eu fosse Deus, irmão, se eu fosse Deus, eu ia fazer tão diferente. Sabe por quê? Se eu fosse Deus, eu ia falar, esse pessoal vai apedrejar meu filho? Vai nada. Eu vou mandar uma legião de anjos lá, que vai agora arrebentar com tudo eles. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Irmão, se você olhar do ponto de vista da soberania de Deus, quem tinha mandado apedrejar o Estevão era um sujeito chamado Saulo, que tinha autorização para matar e levar presos os cristãos. Tanto é que a Bíblia diz que pegaram a roupa desse Estevão e puseram aos pés de Paulo. Paulão? Está contente, Paulão? O Paulão pegou a roupa, olhou, falou,
estou contente. Vamos acabar com esse cristianismo. Mas eu acho que ali na cabeça de Paulo, ele já começou a pensar, há algo especial. Quando alguém está disposto a morrer por uma causa. E não deu outra. Esse Saulo conheceu a Cristo e se tornou o grande Paulão da Bíblia, aleluia. Por isso que ele está dizendo aqui, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E olha o que ele fala, verso 36, como está escrito, por amor de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Porque sabe o que Paulo está dizendo? Sofrimento é coisa normal na vida cristã. Mas olha o verso 37, mas em todas estas coisas somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora olha o que ele diz, a convicção dele. Eu estou convencido, na outra tradução diz, eu estou bem certo que nem morte nem vida. Irmão, você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo diz agora nós vemos por espelho em enigma. E o espelho na época do apóstolo Paulo não era de vidro, era um metal polido. Eles não tinham os abrasivos que nós temos para polir hoje, para polimento. Então ele era mais ou menos como um metal que você via meio, sabe? Você não vê claramente, não era nem cromado, não tinha esse negócio de cromado. E o apóstolo Paulo fala, agora nós vemos por espelho em enigma, mas um dia veremos face a face. Quem quer ver face a face aí, diga amém. Cuidado com esse amém, hein? Sabe o que é o face a face? Irmãos, no glorioso dia que Deus me chamar para a glória. Ontem mesmo eu falei com o pastor Jonatas aqui na igreja. Eu falei, no meu enterro você vai pregar Atos 1:8. No meu enterro eu quero festa nessa igreja. Sabe por quê? No glorioso dia que eu fechar os meus olhos aqui, eu abro na presença de Jesus, face a face. Aleluia! É por isso que a morte é uma bênção, irmão. Ninguém falou amém. Olha lá, nem morte nem vida, nem anjos nem demônios. Tem muita gente que tem medo do diabo, medo dos demônios. Gente, você tem autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus os demônios têm que te obedecer, pelo poder do sangue de Jesus. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastorete, essa semana eu peguei o resultado médico, eu estou com câncer, aleluia, você está mais perto. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas se você olhar para a Bíblia, você devia pegar o resultado e falar, Senhor, está chegando a hora. É igual eu, quando eu quase morri lá. Tadinha da minha esposa, ela me viu lá roxo. Eu orei e falei, Senhor, o Senhor tem meu número, eu tenho do Senhor. Vamos embora. Chegou a hora? Aleluia. Mas Deus falou, você tem mais que trabalhar, rapaz. Vai trabalhar mais um pouco. Tá bom, Senhor? Vamos trabalhar mais. Mas, gente, você precisa dar mais valor ao espiritual do que ao material. Irmãos, é impressionante como a gente conhece a realidade do mundo espiritual. Porque se você ficar no material, irmão, aí é a morte, a vida, a tribulação, onde é que está Deus, não sei o quê. Mas se olhar do ponto de vista de Deus, Deus é meu Pai,
Deus me ama, Deus está no controle, nada acontece se não for a vontade dEle, nada me separa do amor dEle, eu tenho salvação eterna, eu tenho vida eterna, Cristo já fez tudo o que tinha que ser feito, não tem condenação para mim, o acusador pode acusar o quanto quiser, eu estou em Cristo, aleluia. Amém? Eu só posso encerrar essa palavra aqui dizendo: você quer estar em Cristo? Em Cristo. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou em Cristo, morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. E Paulo diz na carta aos Efésios que nós estamos assentados à direita do Pai com Cristo. É vida espiritual, é mundo espiritual. Amém?